Bom dia, caro ouvinte desta Escola Bíblica Dominical, que nesta manhã está participando de mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Fênix. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida e que você possa tirar uma grande lição para a sua vida deste estudo desta manhã. Nós vamos estar orando neste momento, buscando a orientação do Espírito Santo de Deus para este estudo. Amado Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome, ó Deus, porque somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, em quem podemos confiar plenamente em todo momento. Por isso, ó Deus amado, nós queremos nesse instante, ó Pai, colocar nossas vidas nas tuas mãos e que o Senhor possa estar dirigindo, ó Deus, esta Escola Bíblica Dominical e que tudo aquilo que for realizado aqui, ó Pai, que seja para a honra e glória único e exclusivamente do seu nome, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos ensinando a colocar-nos na sua soberania, ó Deus, para que o Senhor possa estar dirigindo as nossas vidas em todo momento. Abençoe, ó Deus, cada ouvinte que neste momento está conectado a este estudo, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando a sua vida grandemente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora passar para os nossos avisos, lembrando que hoje à noite nós teremos o nosso culto presencial na igreja e também será transmitido online. Se você tiver a oportunidade de poder estar assistindo este culto, tanto presencial como online, você é o nosso convidado. Lembrando que, se for presencial, nós temos aqueles protocolos da Covid-19, né, que é o uso de máscara e também a utilização do álcool gel na entrada da igreja e o distanciamento lá dentro também, que nós estamos tomando cuidado, né? Então, portanto, às 19h30 hoje, culto de adoração a Deus. Na próxima terça-feira nós temos a nossa reunião de oração. Então, você também está convidado a participar dessa reunião de oração. Essa reunião acontece às 19h. Então, fica aqui o convite para participar. E sexta-feira, né? Como de costume, nós temos nosso estudo bíblico no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que está sendo realizado toda sexta-feira, às 19h30. E neste estudo tem a minha participação, a participação do presbítero Valdemir, e o pastor está na direção do estudo, né? Um estudo bem interessante, vale a pena você tomar conhecimento daquilo que é discutido ali, muito interessante mesmo, né? Estes são, então, os nossos avisos. E também nós temos o lar para a oração dessa semana, que é o lar do nosso pastor, o pastor Osni, da Vânia, né? Vamos estar orando por este lar, para que Deus possa estar abençoando grandemente as suas vidas e Deus possa estar sustentando em todo o seu lar, sua família, filhos, netos, que Deus possa estar abençoando grandemente. Quero convidar agora também você para poder estar ouvindo um cântico de adoração ao nosso Deus e também podendo estar cantando junto, hino de número 131 do nosso inário. Este hino 131, ele fala sobre vida santificada, né? Então, como nós podemos nos santificar mais e mais diante do Senhor e nos tornar cada dia mais capacitados de poder estar na presença do nosso Deus em todo momento. Portanto, hino 131, vida santificada. De Deus receber para seres puro.
santos louvando seu grande poder, para seres forte, em paz de buscar ao Mestre seguindo, por onde guiar, luz ou tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres útil, em paz de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Nós queremos agora estar fazendo ainda a leitura do texto da Palavra de Deus, que encontra-se registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos estar fazendo a leitura até o verso 8. Eclesiastes, capítulo 3, até o verso 8. Vamos estar lendo neste momento. E você pode estar acompanhando essa leitura, né? E juntos nós poderemos estar realizando neste momento. O tema deste texto é tempo para tudo. Tempo para tudo. Este é o tema do da nossa leitura de hoje, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então esse é o texto da Palavra de Deus que nós acabamos de ler, e neste momento nós vamos estar orando ao Senhor, buscando mais uma vez a sua orientação. Amado Pai Celestial, nós queremos, ó Deus, que o Senhor esteja falando poderosamente aos nossos corações através desta palavra que o Senhor tem preparado para este estudo bíblico nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o texto que nós lemos aqui é um texto bem interessante, né? Um texto que fala sobre o tempo, e a gente fica muito falando sobre tempo, né? Principalmente porque a gente diz que não tem tempo, né? Ah, eu não tenho tempo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui agora, uma pergunta dura. Qual a sua reação se você soubesse, por certo, sem nenhuma dúvida, de que você morreria aos seus 25 anos? Ainda criança, chega alguém e fala para você, ó, você vai viver no máximo 25 anos. O que você faria? Qual seria a sua reação? Então, esse é um enredo de um filme que eu assisti. Filme, com certeza a gente até dá uma choradinha durante o filme, né? Eu sou muito mole para esse filme. E esse filme, o nome dele é Não Me Abandones Jamais.
É um romance num mundo alternativo parecido com o nosso. É claro, um pouco diferente também, né? Imagine, por exemplo, que em pleno século XX a humanidade tivesse feito o avanço da biologia. Tomando esse avanço, né, tamanho ele, o avanço, que a clonagem fosse algo normal, algo aceitável, algo capaz dentro da nossa realidade. Imagine isso. As pessoas imaginaram como uma boa ideia essa questão da clonagem humana, né? Já que você está envelhecendo, faça um clone de você mesmo, e quando você for envelhecendo e os seus órgãos começarem a falhar, aí você tem alguém para te doar órgãos e você viver mais. Conta-se ali que a expectativa de vida cresceu, né? Essa história, ela passa na Inglaterra, em que muitos passam de 100 anos por causa disso, por causa dos clones, é claro. Exceto, é claro, os clones, né? Que viviam 20 e poucos anos no máximo. Isso dá-se na Inglaterra, como nós falamos, e vidas aparentemente normais, mas viviam ali, tranquilos, naquele filme, né? Mas alguma coisa estava estranha nesse filme, né? Alguma coisa estava estranha na vida dessas crianças que cresciam, desses jovens. Eventualmente, uma professora resolve contar, mesmo sem poder, quebrando as regras do local, e ela explica para eles que eles são crianças clones criadas para serem abatidas eventualmente quando chegar a hora, que com certeza chegaria. No momento da sua juventude, que eles vão começar a doação dos órgãos, nós vemos ali que, em determinado momento do filme, eles terão completado a sua função na sua vida e a missão deles, fazendo a doação de órgãos, né? E eles ali estão condicionados a isso. Eles são bem cuidados, bem tratados, bem alimentados, e como em um confinamento, eles estão ali esperando o dia do abate, o dia que serão abatidos, o dia que eles começarão a doar os seus órgãos, e com certeza chegará um momento em que esses órgãos vão fazer falta para a vida deles próprios, e eles então entrarão em óbitos. E essa história gira em torno de um menino e duas meninas no filme, né? E no filme nós vamos vendo a história deles, o drama da vida curta que eles terão. Ambos, as meninas, né, amam o menino. O problema é que ele só tem 20 anos para resolver essa situação, essa situação romântica entre eles, né? E tudo fica muito difícil, porque o tempo está correndo, o tempo está indo. Você imagina o tempo como funciona. Também no filme existe uma lenda em que, caso haja uma paixão, um amor, desde que você prove para as autoridades, você vai receber uma cláusula que permitirá que você atrase um pouco o momento das suas doações e viva mais tempo. Esse é o filme que eu assisti. Muito bom o filme, aconselho vocês a assistirem, tá? Voltando às nossas realidades, fica aqui a pergunta que não quer calar. A grande pergunta é: o que nos faz humanos é sermos geneticamente originais? É viver muitos anos? É ser reconhecido pela sociedade como ser humano? Os clones, eles sofrem naturalmente com a sua compreensão de que não são indivíduos com direitos e que nunca vão viver uma vida plena em todas as suas fases e épocas da vida. Não vão passar pelas fases que as pessoas normais passam, né? Fases que qualquer pessoa passaria. Isso faz com que tenham uma percepção de que a vida não vale muito, que a vida é efêmera, que a vida ela é vapor, né? Que eu tenho que estar certo de que a época de amor ficou para trás, que os planos não têm sentido e que não temos muito para onde ir. A vida que parecia oferecer tantas coisas, tantas possibilidades, desaparece como vapor. Meu caro irmão,
meu caro ouvinte da Palavra de Deus, que estão nessa escola dominical. Cedo ou tarde você vai chegar a essa mesma conclusão, mesmo que você não seja clone. A conclusão de que o tempo é algo escasso, muito escasso, algo que não tem como comprar no mercado. Tempo se parece muito mais com fumaça, tempo se parece com vapor, tempo é vaidade. E Salomão hoje vai falar conosco coisas exatamente sobre o tempo, sobre o que é o ser humano vivendo no tempo. Essa é uma passagem bem conhecida, esse texto que nós acabamos de ler, de Eclesiastes capítulo 3, né? Ela é famosa porque tem algo assombroso aqui, e ao mesmo tempo algo belo, algo que nos atrai a refletir e nos cativa nesses 8 versos, pois é um tema comum a todos nós, falar de tempo, né? O que é o ser humano vivendo no planeta Terra? O pregador vai considerar que é passar pela frustração deste tempo. Vamos aqui ver, né? E a gente vimos há pouco que tempo se parece com vapor, com vaidade. O tempo passa. E como fazer sentido todas estas coisas em nossos momentos de vida, nesse tempo que nós estamos passando? Hoje nós vamos ver, em resumo, né, que o tempo é que nos possibilita provarmos as bênçãos da criação. Nós não vamos ver todo esse tema hoje. Domingo nós vamos concluir, quando nós vamos falar sobre o castigo pelo pecado e a confiança na volta de Cristo. Mas hoje nós vamos ficar apenas com o tempo é que nos possibilita provar que a bênção da criação é o que importa para nós, né? Nós vimos nos temas anteriores que nós falamos sobre Eclesiastes, que o pregador ele vem trabalhando sobre as coisas debaixo do sol. Ele vem investigando as coisas debaixo do sol para encontrar significado, tentando agarrar alguma coisa que seja firme, que seja sólida. E ele gasta um tempo grande investigando o conhecimento. Ele falou sobre trabalho, tentou toda sorte de prazeres que esse mundo tem para oferecer. Nós vemos que ele refletiu acerca da morte de maneira dura e pesada. Então ele chega nessas considerações agora sobre o tempo, sobre o que a gente faz nessa vida, nesse tempo que nós temos. E o verso 1, que nós acabamos de ver aqui, ele começa dizendo exatamente isso, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. É o que está dizendo o verso 1. E a primeira coisa que ele pesquisa, e então ele conclui de maneira interessante, ele apresenta aqui a soberania de Deus em preparar os tempos, os movimentos da nossa vida, que ele, Deus, controla e ele, Deus, planeja na vida. Às vezes, isso aqui, esse versículo, ele é entendido de forma errada. Eu vou ler novamente o versículo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. O que o texto aqui está falando é que há tempo para tudo debaixo do sol. E muitas vezes nós entendemos como se a gente fosse ter tempo para fazer tudo o que a gente quer. E não é isso que ele está dizendo. O tempo para tudo não significa que você vai ter tempo para fazer tudo o que você quer nessa vida. Eu vou te dizer uma coisa que você deve ter pensado nisso, né? Mas você não vai conseguir ler todos os livros que você quer antes de morrer. E você nem vai fazer todas as viagens para todos os lugares que você sonha. Você não vai dominar as habilidades todas que você deseja. Sabe por quê? Porque o seu tempo é escasso. O que o pregador está dizendo aqui é que tudo tem o seu tempo determinado. E ele está falando acerca da soberania de Deus em planejar e controlar o universo de forma que tudo aconteça na hora certa. Deus fez e planejou e controla o mundo de maneira que a gente possa perceber e sentir o seu controle, perceber, entender e descansar nessas bênçãos de Deus. Significa que há tempo certo, determinado e apropriado para tudo. Há estações do ano,
Existem as estações da vida, estações para todo tipo de experiência. Isso é o que podemos chamar de o Kairos, que é o tempo de Deus, né? Nós não estamos falando de tempo, aqui, tempo da Cronos, cronometrado, não é isso. Nós estamos falando do Kairos, que é o tempo de Deus. E qual é a conclusão que o pregador chega? É que Deus fez o mundo para passar por estações, por épocas e por fases diversas que ajudam a gente a perceber que Ele, estando no controle de todas as coisas, tudo vai acontecer dentro dos seus planos. Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo diverso. Deus organizou a nossa vida. E veja o que ele está falando a partir do verso 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Nós vemos aqui então que ele segue essa série de coisas que a gente já leu no começo, né? É interessante que Salomão organiza 14 pares de tempo. Sabemos que na Bíblia o número 7 está ligado à perfeição, né? E Salomão aqui ele faz uma multiplicação, 7 vezes 2, que dá 14. E ele coloca aqui 14 pares. Ele está querendo mostrar para a gente que a vida está toda organizada de maneira perfeita debaixo do céu. E ele usa a ideia de 2 extremos. E tudo entre estes extremos está incluído, né? Até para o tempo de nascer e tempo de morrer. E nesse intervalo estão todas as demais experiências humanas que a gente passa. Há tempo de plantar e tempo de colher. E nisso está envolvido tudo que tem entre o plantar e o colher. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. E aí se inclui todas as nossas emoções. Todas estão aí no meio do caminho. O que Salomão está fazendo? Ele está usando esses 14 pares de ideia para explicar para nós que toda a experiência humana, em sua enorme diversidade e complexidade, está debaixo do controle de Deus. Que não tem nada que aconteça nessa vida, nada que aconteça com você e comigo, que não esteja no total controle da sua soberania eterna. É muito estranho que a gente possa ouvir pessoas que se dizem crentes, conhecedoras da palavra de Deus, reclamar dessa ideia do controle total de Deus, ou seja, da sua soberania. Queridos, a soberania de Deus é um recado para nós de que por detrás deste mundo, por detrás dessa cortina, tem alguém fazendo as coisas funcionar e que a gente não está que nem um barco ao léu do vento. Não. Nós podemos ter alegria mesmo em meio a tempestades que estamos vivendo nesses dias com o Covid-19, né? Exatamente por causa da soberania de Deus, por causa do controle de Deus, a gente pode ter a tranquilidade de saber que mesmo em dificuldades a gente está tranquilo porque Deus está no controle. É Deus que planejou o mundo para nós, para a gente fazer e viver nesses ritmos. E nesses momentos que nos levam a ser o que Ele quer que a gente seja, a gente tem que aprender a olhar a criação e reconhecer esses ritmos. Pensa nisso. A natureza ela tem os seus ritmos. Época de plantio, né? Ou seja, plantar, época de colheita, colher, é a primavera, é o verão, é o outono, é o inverno. Há tempo para tudo. Há tempo preparado para você e para mim.
No primeiro capítulo que nós estudamos há dias atrás, há semanas atrás, né, nós vemos que Salomão falou acerca dos ciclos da natureza. Falou que o sol se levanta e o sol se põe, que o vento vai e volta, que as águas dos rios vão para o mar, mas eles não enchem o mar. Se antes era algo que apenas parecia mesmice, enfadonho e chato, agora você percebe que faz parte de um plano e você adquire uma nova dimensão. Agora eu entendo o que estamos passando por essa época de seca. E no plano de Deus, há tempo para seca aqui na nossa cidade de Fênix. Isso segue o seu propósito para a nossa cidade. Mas o que a gente faz muitas vezes? A gente vive reclamando, né? A gente reclama muito quando há seca e nós queremos chuva. Quando há chuva, a gente quer que a chuva pare, né? Quando está frio, a gente reclama que não está quente. Quando chega o calor, a gente reclama do calor. A gente reclama de tudo, né? E nós temos que aprendermos a ver o tempo, que há tempo para tudo. Nós temos que entender que há tempo para tudo. O mundo foi feito para ter ritmos em que Deus faz o mundo seguir em frente como Ele quer. Aprenda a aproveitar as estações que esse mundo passa. Pense nos animais, como eles têm fases da vida projetadas por Deus. Há tempo dos animais comerem e há tempo de nós comermos eles, os animais. Há tempo de criar filhotes e há tempo de hibernar e tempo de migrar. Pense nas andorinhas, que no seu tempo certo fazem os seus caminhos de milhares de quilômetros e depois voltam no mesmo lugar no ano seguinte sem se perder. Pense no desenvolvimento natural da vida de nós seres humanos. Pense no bebezinho. Ele tem que passar alguns tempos. É tempo de chorar, é tempo de sentir necessidade de fome, é tempo de sentir necessidade de carinho, é tempo de sentir necessidade de limpeza e é tempo de passar pelo sorriso. A criança precisa passar pelas experiências, tempo de espalhar brinquedos pela casa e tempo de recolher os brinquedos. Os adolescentes também precisam respeitar o tempo, eles precisam também aprender as fases do tempo. Adultos também precisam respeitar, por exemplo, né, tempo de falar e tempo de estar calado, que a gente insiste em não aprender. Talvez essa é uma das mais difíceis, como nós ignoramos essa fase de ficarmos calados e as nossas línguas felinas tomam conta de nós muitas vezes. Até mesmo a igreja passa por tempos e épocas da vida. Vemos a nossa igreja hoje, por exemplo, passando por esta situação de pandemia, quando nós temos que nos adequar ao novo normal. Isso faz parte do tempo. Precisamos nos amadurecer nessas novas realidades, conhecer novos métodos, envolvendo em novas tecnologias. Há tempo para tudo debaixo do céu. Os cuidados de Deus na sua criação é nos fazer experimentar o que se passa na nossa vida por meio dessas épocas diferentes. Alguns de nós choram mais do que outros. Alguns de nós colhem mais do que planta. E a nossa perspectiva finita e limitada abaixo do sol faz que essa experiência das épocas sejam também frustrantes. Esse é o tempo que nos possibilita provarmos a bênção da criação, tendo o nosso Deus no controle permanente de nossas vidas. Por isso, eu quero encerrar esse estudo, essa primeira parte do estudo de Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8, pensando no que Moisés disse no Salmo 90. E ele disse: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sonho, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois
Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus abençoe. E nós vamos deixar o que o tempo faz a gente experimentar o castigo pelo pecado e a confiança na volta de Cristo para o próximo domingo. E após este momento de oração que nós teremos, nós vamos estar encerrando o nosso estudo desta manhã com o cântico hino de número 316. Vamos orar então. Amado Pai Celestial, neste momento, ó Deus, quando estamos chegando ao final de mais um estudo da Tua Palavra, nós queremos agradecer ao Senhor por este privilégio de poder entender, ó Deus, o tempo do Senhor, o Kairos, porque nós sabemos, ó Pai, que somente o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Deus. E se nós andarmos segundo os Teus conselhos, ó Deus, e cuidarmos, ó Deus, do tempo do Senhor para a nossa vida, nós seremos felizes neste mundo conturbado, neste mundo de dificuldades, neste mundo de problemas, porque a maior felicidade que nós podemos ter, ó Deus, é a felicidade de seguir os Teus passos, ó Pai. Por isso, ó Deus, esteja nos ensinando. Ensine cada ouvinte da Tua Palavra nesta manhã a seguir os Teus passos, ó Deus, a andar nos Teus caminhos, a ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a não desviar dos Seus santos e retos caminhos, ó Deus, porque viver plenamente no Senhor é muito melhor do que viver sem nenhum rumo na nossa vida. Por isso, ó Pai, esteja abençoando-nos em tudo. Também coloco esse dia nas Tuas mãos, que o Senhor possa estar guardando e preparando-nos para o culto da noite, ó Deus. Abençoe-nos durante toda essa semana. Abençoe cada ouvinte da Tua Palavra, para que todos no mesmo Espírito, ó Deus, possamos ser agraciados com as Tuas bênçãos. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa mais e mais estar sendo dirigido pelo Senhor. Amém. Os seus intentos cumpridos no decorrer dos anos, Ele executa o seu querer de acordo com seus planos, e aproxima-se o final, bem perto de haver, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem no mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor, da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde atendei.
a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem do mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos, seu evangelho a salvação ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem do mar. Nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Só Ele esforço aqui bendiz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de